Olá a todos e todas, sejam bem-vindas, eu sou George Ora e esse é o Cultura Black Pop, o seu espaço de cultura pop na plataforma Mídia 4P. Gravar vídeo essa semana para mim está sendo algo bastante difícil, né, por dois motivos. Primeiro que começamos a semana passada com a herança dantesca, presente e cravada no ethos da população brasileira com o chicoteamento de um jovem negro na cidade de São Paulo, né, chicoteado por dois capitães do mato modernos, que ao espancarem, com certeza, eu não vou colocá-los no lugar de vítima, eles talvez tenham sido vítimas ao longo de suas vidas, mas já tem um tempo que a gente está discutindo tudo isso, então eu advogo que as pessoas têm acesso ao que elas querem, então não se informam porque não querem. Mas creio também que ao chicotear, ao agredir, ao violar outro corpo preto, eles estão agredindo o seu próprio autorreflexo. Mas enfim, esse não é o mote do vídeo, até porque eu não tenho estrutura emocional para lidar com isso. Eu como homem preto, lidei com essa situação muito próxima no meu cotidiano ao longo de toda a minha vida e não estou isento, né? Quando eu saio na rua, eu sei exatamente o que é que eu peço aos orixás para ir por longe de mim. Mas nesse sentido, eu também, dentro de uma outra minoria política, eu enquanto homem gay, fui tomado por dois diferentes sentimentos ao longo dessa semana. Primeiro, diante do ato de homofobia do prefeito do Rio de Janeiro, que eu não vou nominar, né? Aprendi na vida e na minha religião que o que não presta a gente não nomina. E depois reificado por um jurista vagabundo qualquer, também cheio de preconceitos, de censurar em um primeiro momento uma graphic novel, um álbum de luxo dentro de uma coleção específica da editora Salvati, que estava sendo vendido na Bienal do Livro. O livro em questão é parte de uma grande coleção onde algumas sagas da Marvel são encadernadas e vendidas em fascículos. No caso específico é uma saga dos Vingadores, chamada A Cruzada das Crianças, onde dentro da revista tem um beijo gay sem nenhuma conotação sexual em nenhum nível. Os personagens não estão nus, não estão deitados na cama. O diálogo que culmina no beijo tem a ver com o desenrolar da história que não tem absolutamente nenhum mote homoafetivo. A história, inclusive, não é boa. É uma fase ali da Marvel que vinha de grandes sagas como Guerra Civil. Inclusive, A Cruzada das Crianças é resultado direto de duas grandes sagas da Marvel anteriores, que foram Vingadores: A Queda e Dinastia M. Não vou entrar no mote da questão, apesar delas serem antigas, porque vai dar spoiler caso alguém tenha interesse, principalmente diante da polêmica que vão acarretar depois na Cruzada das Crianças. A história envolve a busca pela feiticeira Escarlate, que supostamente seria a mãe do Wicano, esse personagem que, junto com um Skrull conhecido como Huckling, que é seu namorado, seria filho, né? O Wicano seria filho da feiticeira Escarlate, ele e o seu irmão Celery. O Wicano seria, ou será no futuro da Marvel, o avatar de toda a magia do universo Marvel. E Celery, lembrando que Wanda, ou seja, a feiticeira Escarlate, é a irmã gêmea de Mercúrio, né? Ou seja, um dos gêmeos tem poderes mágicos e o outro, Celery, tem os cabelos brancos igual o tio Mercúrio e poderes de velocista. Mas, enfim, poxa, Jorge, você está dizendo que a história não é essa Coca-Cola toda. Não, não é. Né? Mas eu acho que agora é uma questão de honra ela ser lida, enfim, que não seja comprando o fascículo, que é caro, entre outras coisas, mas ela está disponibilizada na internet, em PDF, enfim, existem mecanismos, existem possibilidades de acesso. A grande questão para mim, que sou leitor de quadrinhos há quase 40 anos. Durante toda a minha trajetória lendo quadrinhos, eu começo nos anos 80, e apesar de à época haver um delay nas publicações, chegava a ter uma diferença de 5 anos entre o que era publicado nos Estados Unidos e o que era publicado no Brasil, eu já tenho acesso aos quadrinhos numa fase
pós-código de autoridade. O que é esse código de autoridade? Na década de 50, os Estados Unidos estavam passando ainda pelos resquícios da Grande Depressão. E, segundo consta, à época haviam altos índices de violência, em especial de delinquência juvenil nos Estados Unidos. E a sociedade americana, hipócrita como é, como sempre foi e provavelmente continuará sendo, começa a buscar culpados. Surge um nazista oportunista chamado Frederick Wertham, um suposto psiquiatra que até então ninguém conhecia e que supostamente promoveu uma pesquisa chegando à conclusão que os quadrinhos eram responsáveis pelos altos índices de delinquência juvenil, em especial os quadrinhos de terror e os quadrinhos de super-herói. Nessa época, o que movimentava a maioria da indústria eram os quadrinhos de terror e os quadrinhos eróticos, que supostamente não deveriam ter acesso, que as crianças, os adolescentes não deveriam ter acesso. Mas ele não ataca só esses motes, ele vai na jugular da indústria de quadrinhos, tendo em seus principais alvos dois personagens que são icônicos. O Batman, né, que ele vai dizer em sua pesquisa que é o sonho da homossexualidade. Eu costumo dizer, vira e mexe, alguns contatos brincam com isso, aí publicam fotos do Batman beijando o Robin, não sei o que, acham que é engraçado, e eu digo a todo mundo, não é engraçado. E não é um ícone. Lembremos que Batman, quando Robin é criado em 1942, o personagem principal tem 30 anos e o Robin 12, ou seja, seria pedofilia. Eu não posso achar que é bonitinho atribuir a homossexualidade à pedofilia, mesmo que seja em tom de anedota. Eu não acho que é necessário esse tipo de iconografia, né? Eu posso criar, como já tenho criado, alguns personagens que, entre outras características, têm a homoafetividade, não preciso de uma forçação de barra para que haja aceitação. Então eu não curto esse tipo de anedota mesmo, e não é pelo fato de eu gostar ou deixar de gostar do personagem. É por conhecer justamente onde nasce essa ideia. Então, se você está em 2019 publicando fotinha, achando que você é o mais descolado, que é desconstruído, na verdade você está reproduzindo o discurso de um nazista da década de 50. E a Mulher Maravilha, que é entendida como, né, o ideal do lesbianismo. Enfim, a partir disso, para não serem caçadas, porque existe uma espécie de macartismo em relação aos quadrinhos, a própria indústria passa a se autorregular. E aí elas criam o Código de Autoridade, que foi publicado na capa das revistas até os anos 80. É nessa fase entre 50 e 80 que os personagens são ainda mais infantilizados. Lembremos que na década de 30, quando eles foram criados, ainda que fosse vendido para crianças, o conceito de criança era outro. Então as histórias eram violentas, os personagens matavam, enfim, as histórias eram muito mais sombrias. Depois do código, você vai ter uma infantilização, inclusive isso vai influenciar o surgimento da série do Batman de 66, com aquele tom mais galhofeiro, e que vai se manter até os anos 80. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Quando eu leio revistas em quadrinho, você já está começando a ter uma mudança de paradigma. Então eu vou pegar a DC Comics no momento de sua transição editorial com a Crise nas Infinitas Terras, onde seus personagens principais vão ser reformulados por grandes artistas da época. Batman vai ser escrito por Frank Miller, que tinha acabado de ter sucesso com Cavaleiro das Trevas Retorna, Superman com John Byrne e a Mulher Maravilha com George Pérez. A história da reformulação da Mulher Maravilha tem cenas de estupro, mulheres seminuas acorrentadas sendo subjugadas por homens, mulheres sendo assassinadas com clavas e pedaços de pedra. Isso vendido para o público infantil na década de 80, eu tinha poucos anos de idade. Ao longo dos anos 90 isso piora. Os anos 90 para a indústria do quadrinho é um dos períodos mais fracos do ponto de vista de roteiro. As revistas eram vendidas muito mais pela questão das imagens e das capas. E essas capas continham mulheres hipersexualizadas. Né? Se vocês querem ter um vislumbre, para quem não lê, a fisiculturista Graciane Barbosa tem um bordão do bumbum nas costas, ela faz poses onde praticamente ela vira um arco tensionado. E eram assim que as mulheres eram retratadas nas capas das revistas, com maiôs e biquínis curtíssimos,
enfiados em suas partes de maneira inumana, né? E sempre com a bunda arrebitada, com grandes seios, praticamente uma capa da Playboy para criança. Então, quando vem um canalha em 2019, no ato claro de homofobia, porque ele diz que um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo é pornografia, para mim isso é homofobia, é crime, e eu acho que tem que ser tratado pelos juristas dessa forma, e não como, peraí, censura, é censura também. Mas ele está incorrendo num crime. E a gente talvez esteja perdendo o mote da discussão. O que eu quero dizer é, precisamos sim repensar nossos papéis sociais. A indústria do entretenimento, ela, de alguma maneira, ela vem contribuindo para isso, mas nós, sociedade civil, temos que estar atentos, inclusive no Brasil, nesse Brasil reacionário, né, desgovernado por uma série de canalhas hipócritas. A revista A Cruzada das Crianças é escrita pelo roteirista Alan Remberg e desenhada pelo artista Jin Cheung. Alan Remberg é um roteirista que tem alguns trabalhos como roteirista de série, como Grey's Anatomy e tudo mais, mas ele ficou mais conhecido como roteirista do filme da Mulher Maravilha, que inclusive, pasmem, foi tão bem escrito que os machistas não conseguiram perceber todas as mensagens feministas que estão no filme, por conta disso não boicotaram. Então é isso. Vamos refletir, né? Que sociedade a gente tá, que sociedade a gente quer e que tipo de sociedade a gente quer representada. É isso. Sou eu aqui, George Ora, homem preto, gay, ativista, que sigo na luta e não vou titubear, sobrevivendo por qualquer meio necessário. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro.